Questão 29, item 08. Se f de x é igual a x ao quadrado mais p menos qx e g do x é igual a x ao cubo mais p mais qx menos qx, se todas essas duas funções f e g são divisíveis por 3 menos x, com p e q reais, ou seja, eu tenho duas constantes nas funções, então o valor de q menos p igual a menos 3. Falou que é divisível, o que eu vou lembrar? Se é divisível, operação de polinômios, divisão, certo? Se eu estou dividindo por um binômio, o que eu vou aplicar? Provavelmente vou aplicar ou Briot-Ruffini, ou ele vai estar falando de teoria do resto, teorema do resto. Então hoje a gente vai trabalhar nessa questão teorema do resto, que vai dizer o quê? Dado um polinômio, um p do x, um f do x, quando eu dividir esse polinômio por um binômio do tipo x menos a, certo? Nesse caso, quando é um polinômio x menos a, o resto dessa divisão, ou seja, não me importa saber o quociente, eu só estou me preocupando com o resto. O resto da divisão ele vai ser sempre constante, e o valor do resto vai ser igual a função, ou polinômio, que está no numerador, aplicado no valor de a, que é o segundo termo do meu binômio. Então, eu pego esse azinho, né, sempre com o denominador nessa forma, x menos a. Eu pego esse azinho, aplico na função, e esse f aplicado na função vai ser igual ao resto. Ocorre que, quando ele diz ali que é divisível, se está falando que a divisão, o termo f de x é divisível, significa que o resto da divisão é zero, ou seja, é uma divisão exata. E se o resto é zero, significa que o f aplicado em a também é zero. Se o f aplicado em a é zero, é o conceito de raiz. Raiz é o quê? É o valor que eu aplico numa função cujo resultado vai dar zero. Então, feita essa revisão, a gente vai para a questão. A gente começa com o nosso... Tá, aí eu vou precisar primeiro, para poder fazer o teorema do resto, eu tenho que ajustar o divisor, certo? Que é o d do x, que é o que ele deu ali, 3 menos x. O que eu vou fazer isso? Eu vou puxar um menos 1 imaginário e vou botar ele fora do parênteses. Quais números eu multiplicaria menos 1 para dar o de cima? Seria menos 3 mais x. Por quê? Menos 1 vezes menos 3 dá 3 e menos 1 vezes x dá menos x. Então, eu consegui reescrever esse meu divisor, 3 menos x, da forma menos 1 vezes menos 3 mais x. E agora o que eu faço? Eu rearranjo os termos do meu binômio, x menos 3. Então, x menos 3 já deixei na forma do meu binômio para poder aplicar o teorema do resto, que é o x menos a. Agora eu consigo fazer isso. Então, x menos 3, o menos 3 eu coloco em destaque, que vai ser o meu azinho, para poder aplicar no polinômio, na minha função. Como é divisível, a gente já viu, o resto é igual a zero, então se o resto é igual a zero, a função aplicada em a, que é menos 3, é igual a zero, então f de 3 é igual a zero. Certo? Construímos esse raciocínio, como d de x é divisor de f de x e de g de x, então, embora aqui no último esteja f de 3, a gente vai considerar f de 3 e g de 3. Então, eu tenho minha primeira equação com duas variáveis, o p e o q, aliás, duas constantes, o p e q, e eu tenho a minha segunda equação, que é g de x, que também tem p e q. Por sorte, o que a gente imagina? Que isso vai gerar um sistema para a gente. Então, vamos fazer a primeira equação. A primeira equação, que é f de 3. Substituindo x por 3, eu tenho 3 ao quadrado, mais p menos q vezes 3. Desenvolvo isso, e eu vou chegar nesse final aqui, ó. 9 mais 3p menos 3q igual a zero. Lembra que f de 3 era igual a zero, porque o resto era divisível, né? O resto era igual a zero. Aí eu tranquei aqui. Vamos para outra equação. G do x é igual a x ao cubo mais p mais qx menos qx. A mesma coisa, é divisível por 3 menos x, então vou aplicar no 3. 3 ao cubo mais p mais q vezes 3 menos 3q. 27, 3 ao cubo 27, multiplica aqui, propriedade distributiva vai dar 3p mais 3q e 3 vezes q dá menos q. Mais 3q com menos 3q, cortei. Então, o meu g de 3 vai ser 27 mais 3p. E como era divisível, significa que era igual a zero. O meu resto é igual a zero. Então, 27 mais 3p
isolo 3P, 3P igual a menos 27, P igual a 27 sobre 3, menos 27 sobre 3, que isso dá P igual a menos 9. Opa, consegui fazer o sistema. Vou voltar para cá para a minha primeira equação. 9 mais 3P menos 3Q igual a 0, né? P é igual a menos 9, substituo P, vai dar 9 mais 3 que multiplica menos 9 menos 3Q. Agora só tem um Q de variável, vamos isolar o 3Q. 9 menos 27 vai dar menos 18 passa mais 18, o menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Q então vai ser igual a 18 dividido por menos 3, Q é igual a menos 6. Então, consegui descobrir o valor de P, que é uma constante, e consegui descobrir o valor de Q, que é outra constante. Então, o que ele pede no final do item? Q menos P é igual a menos 3. Então, vamos lá. Q menos P, Q é menos 6 e P é menos 9, substituindo. Menos 6 menos menos 9 vai dar menos 6 mais 9, solução igual a 3. Então, aqui no enunciado, no item 8, ele deu como resultado menos 3, mas o que a gente vê é que a solução é mais 3. Portanto, item 8 da questão 29 está falso, está incorreto.